Dando continuidade ao segundo bloco, avaliação, pontos e contrapontos do Pensar ao Agir em Avaliação, de Jussara Hoffmann. O que ela nos diz? Corrigir tarefas e provas para acompanhar o raciocínio formulado pelos alunos e, com base nesse acompanhamento, fazer intervenções que possibilitem o acesso a saberes elaborados. Então, isso, para Jussara Hoffmann, é a avaliação mediadora, ou seja, quando você corrige para acompanhar o raciocínio. E aí, possibilita o quê? Que o aluno tenha acesso aos saberes mais elaborados. É o que ela vai dizer da avaliação mediadora. E aí, o que a Jussara nos coloca é que interpretar as respostas é diferente de corrigir prova. É preciso avaliar a evolução do pensamento do professor e do aluno. Então não basta simplesmente eu corrigir a prova. O aluno acertou, o aluno errou. Eu tenho que interpretar. Olha, o que o aluno errou e por que ele errou. Né? E aí avaliar, olha, a forma como eu ensinei, como eu expliquei foi adequada? O aluno está respondendo mais ou menos da forma que eu estou explicando, os conceitos principais e básicos? Né? Então essa seria a ideia. Em relação ao objeto do conhecimento, verificar o raciocínio do erro e o do acerto. E o posicionamento. Então o que a Jussara Hoffmann coloca? Que é necessário, por exemplo, o objeto do conhecimento meu é ecologia. E aí eu preciso verificar qual foi o aluno me respondeu errado. Bom, eu vou interpretar, que é o que a Jussara Hoffmann nos diz. Por que ele respondeu errado? Por que ele errou? Porque o posicionamento dele é contrário ao que o autor prega? Ou ele acertou por quê? Porque ele seguiu exatamente o que eu disse, ele deu uma resposta para me agradar enquanto professor. Então eu preciso interpretar essas nuances e esse posicionamento do aluno. E eu também preciso me posicionar no momento de dar notas, e não dar notas simplesmente porque uma nota baixa, porque o aluno não respondeu o que eu queria ou da forma que eu queria. Tem que interpretar e avaliar quais foram as formas que ele chegou nesse raciocínio. E aí, educador e educandos discutir ideias sobre o objeto do conhecimento deve ser a primeira finalidade da educação. Então, nessa testagem precisa haver diálogo. Então, eu corrigir, eu posso eventualmente depois chamar os alunos que apresentaram maiores dificuldades e num diálogo eu dizer, olha, aqui a pergunta sobre tal tema, sobre tal assunto, eu quis saber se vocês compreenderam tal parte do texto, tal parte do conteúdo. Né? E aqui a resposta ela veio diferente. Então eu vou estar fornecendo aqui um feedback para o aluno. E aí o aluno, nesse diálogo, ele vai me dizer, mas a pergunta não era para me responder tal questão ou tal ponto. Eu vou dizer, então aqui talvez a interpretação sua foi diferente, mas o que eu tinha dado no conteúdo era tal e tal perspectiva. E aí o educador avalia com o objetivo de atingir o pleno desenvolvimento do educando. Ou seja, para que ele vai avaliar? Para saber o que o aluno não sabe e explicar para ele. Então não vai avaliar, não é para dar nota, mas para que o aluno possa atingir o pleno desenvolvimento. E aí isso é o quê? Avaliação formativa, ou seja, os processos pedagógicos exigentes e emancipatórios. Ou seja, eu vou cobrar, né, de forma bem objetiva, bem formulada, bem elaborada a questão, e aí eu vou a partir desse momento, até aqui relembrando Paulo Freire, quando o meu aluno respondeu, eu vou dizer, olha, sua resposta ficou parcialmente certa ou parcialmente errada por tais e tais motivos, ou seja, uma emancipação no processo. E a Jussara Hoffmann, ela faz uma crítica à educação tradicional,
que visa o quê? Classificar o aluno, dar nota para o aluno. E ela fala do autor, o Tiller, que ele tinha o quê? Avaliação por objetivo, a APO, que é a chamada avaliação tradicional, com a intenção de punição, classificatória e burocrática. E aí o conceito de notas vai definir retenção ou prosseguimento. Isso gera tensões e ansiedades nos períodos de avaliação. Então, esse Tiller, quando começou a falar em avaliação, era no sentido de que o professor deu aula durante um ano. Então, precisa aplicar uma avaliação para saber qual que é a nota dele, qual que é o nível dele, qual que é o ranking dele. E aí tem que ser um documento formal, elaborado, enfim, aprovado pela gestão, pela supervisão, pela Secretaria de Educação, seja por quem for. Então tem toda uma burocracia para elaborar essa prova. Quem elabora a prova vai ser outro professor, ou quem elabora a prova, ou quem aplica a prova vai ser outra pessoa. E aí tem que ter um conceito de notas, e se não houver uma nota boa vai ser retido na série, se houver a nota boa vai prosseguir. Então a ideia que Tiller tinha era essa, e a Jussara Hoffmann faz essa crítica, que isso gera tensões e ansiedades nos períodos de avaliação. Tensões para o professor, porque ele deu aula, e agora? Será que o meu aluno vai conseguir responder? E ansiedade para o aluno, porque vem prova, e prova difícil. Será que eu vou conseguir? E aí, qual é uma crítica que a Jussara Hoffmann faz? É a oposição entre a avaliação classificatória e a avaliação mediadora. A classificatória é tradicional, a mediadora já vai um pouco para o campo do construtivismo, do socio-interacionismo, e aí a primeira, corrigir e dar notas, e a segunda, analisar respostas na sua profundidade, na abordagem do tema. E aí, aqui o que ela vai dizer? Então, a ideia seria essa. Atualmente, na nossa sociedade, o que tem vigorado, na sua grande maioria, a avaliação classificatória e muito pouco a mediadora. E aí ela fala sobre o olhar investigativo, sobre o saber, sobre os princípios, sobre a provisoriedade, sem juízo isolado ou parcial sobre o aluno. Quando ela fala isso, ela está dizendo, às vezes tem professor que entra na sala, primeiro dia de aula, começou a dar aula, esse aluno não aprende, esse aluno não vai conseguir passar de ano. Então, ela fala o seguinte, olha, provisoriedade, esse aluno ainda não sabe, mas eu vou, na perspectiva mediadora, vou emancipar ele, vou explicar de outras maneiras, com outras metodologias, e ele vai passar a saber. Então aí eu não posso fazer um juízo isolado ou parcial, não, ele não vai conseguir. Ou em uma primeira avaliação eu já dou uma nota, a nota foi baixa, não, ele não vai adiante. E aí o que acontece? Ela fala, em último caso, basear-se no processo de conhecimento. Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Se o aluno não tem condições de seguir adiante, se o aluno não tem condições de passar, aí nesse último caso eu vou me basear no seu processo de conhecimento. Olha, eu já dei todas as metodologias, dei exercícios, dei recuperação paralela, fiz todo o processo, e aí o que precisava ser feito para recuperar esse aluno, para emancipar esse aluno, porém o processo de conhecimento e desenvolvimento dele ainda não foi suficiente. Então vai ser necessário que ele permaneça mais um ano nessa turma. Então aí ele evidentemente que não conseguiu alcançar as habilidades mínimas para a etapa seguinte. Então, em último caso, se baseia nesse processo de conhecimento, mas nunca nas notas. Ele fez a primeira prova, tirou 5. Fez a segunda, tirou 4. Fez a terceira, tirou 3. Então, me baseei nas notas, ele está reprovado. Não posso. Eu tenho que me basear, em último caso, no processo de conhecimento. E aí ela fala sobre um olhar reflexivo. Então o Centro de Seleção gosta muito dessa palavra, pesquisação,
ação reflexiva, o pesquisador, o professor pesquisador, o professor reflexivo, que reflete a sua prática, o seu agir e o seu pensar pedagógico. A Jussara Hoffmann traz isso, né, consciente, sensível e humanizador do educador para tornar possível o que ainda não é possível. Então, isso faz parte da tarefa histórica de redesenhar o mundo. Então, aqui a Jussara Hoffmann, meio que uma leitura relendo Paulo Freire, né, aquilo que ainda não é possível. E o que é possível fazer pelos alunos? Isso faz parte da tarefa histórica de redesenhar o mundo. Então, é uma autora bastante cobrada, bastante conhecida, cabe novos olhares, novas leituras. Quem quiser se aprofundar, quem quiser ler, pesquisar um pouco mais, a Jussara Hoffmann, Pontos e Contrapontos, do Pensar ao Agir em Avaliação, é uma das autoras mais cobradas do Centro de Seleção. Então, fica aí a sugestão de leitura.